Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast Ela Nutrida, um espaço onde a nutrição encontra histórias reais, emoções profundas e transformação. Eu sou Érica Moreira, nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento. E hoje, no nosso episódio de estreia, vamos falar sobre um assunto que exige nossa sensibilidade e total respeito. Vamos falar sobre os desafios das mães atípicas na alimentação dos seus filhos. Por quê? Quando falamos em nutrição infantil, muitas vezes tratamos de uma forma superficial. E isso é comum, porque para uma criança neurotípica, o ato de comer se torna quase intuitivo, desde o seu nascimento até a introdução alimentar nos primeiros meses de vida. Mas, quando tratamos uma criança atípica, a probabilidade dessa criança desenvolver uma disfunção nutricional cresce em até 5 vezes em relação a uma criança neurotípica. E para tratar desse assunto, eu trouxe uma profissional incrível, que eu sou fã do trabalho dela. Ela trabalha com famílias atípicas de pertinho, e sobre as suas demandas diárias ela conhece bem. Ela é nutricionista clínica, Luana Brito. Seja muito bem-vinda ao Ela Nutrida, Lu. Obrigada, é um prazer estar aqui falando desse tema tão importante e tão desafiador, tanto para os profissionais quanto para os familiares. É um prazer estar aqui. Ótimo, estou muito feliz em recebê-la. E antes da gente começar o nosso bate-papo, conta pra gente quem é a Luana e como iniciou sua trajetória na nutrição clínica. Sou Luana Brito, esse ano eu completo 10 anos de formação, então sempre na área, por muito tempo, na área de produção de alimentos. É geralmente o primeiro campo de abertura, assim, para a gente entrar na nutrição fora de consultório. Quando a gente sai, né, da nossa formação e pensa assim, gente, e agora? Tô formada, né? Então, eu me formei, em 2 meses depois, apareceu uma oportunidade linda, que foi, assim, um lugar de ensino muito bom para mim, mas era área de produção de alimentos dentro de um hospital. E aí, dentro de um hospital, nutricionista é tudo e muito mais, né? Na área de produção de alimentos. Então, era supervisão de uma cozinha, compra de insumos, cardápio, controle de qualidade, tudo o que a gente fazia junto com vários funcionários, chefe de cozinha, para poder entregar essa refeição aos pacientes. E aí, esse grupo, né, de nutricionistas, que não é uma só, dentro da cozinha de alimentos, trabalha juntamente com a nutrição clínica do hospital. Então, a gente está ali na produção de alimentos, mas está o tempo todo com a nutrição clínica. Eu preciso entender a dieta desse paciente, a comorbidade desse paciente, para poder sair da minha cozinha. E não só sair uma comida, né? Sair um alimento, sair algo que nutre e seja bonito, ainda mais em hospital, no ambiente hospitalar. Então, a minha maior parte de atuação é dentro dessa área de produção de alimentos dentro do hospital. E aí, sempre me interessando, estudando essas comorbidades, onde a nutrição entra em cada comorbidade. Isso é interessantíssimo, né? E aí teve um momento da minha vida que eu falei assim, caramba, vou ter uma filha, vou fazer um hiato aí dessa parte profissional mulher, né? Já pensa assim, né? Vou fazer uma pausa nessa parte profissional minha. E aí me distanciei, falei, vou ter. Nasceu minha filha, Maria Júlia, meu xodó. E meses depois, uma amiga, assim, parceiríssima desde a época da faculdade, falou, cara, tem um lugar que é a sua cara, e você tem que ir lá ver, trabalhar com pessoas com deficiência. Eu falei, ui, nossa. E fui conhecer o trabalho,
o que eles exerciam lá. E realmente a gente se apaixona. É clichê falar que, assim, eu amo meu trabalho, mas é lindo ver quando a gente consegue 1% de alguma coisa boa dentro da nossa orientação, né? Dentro do que a gente preza por uma boa alimentação. E aí, Maria Júlia, com meses, eu falei, vamos, lindo, amei, vamos lá, agora, assina onde? E aí, fui trabalhar na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para trabalhar com pessoas com deficiência. Então, a gente brinca e a gente trabalha com pessoas de 0 a 100 anos. Então, a secretaria tem um trabalho muito importante. A gente consegue acompanhar esses usuários, que a gente chama, dentro de vários momentos da vida. E aí, lógico, a demanda dele dentro dessas etapas né, de idade, a gente vai acompanhando dessa forma com o que precisar. Então, hoje a gente está ali atendendo famílias e pessoas com deficiência, todas as suas deficiências. Incrível. Falei para vocês que o trabalho dela é lindo e incrível, é encantador. E ainda entrando nesse contexto, né, de famílias atípicas que você trabalha diretamente, hoje a CDC, nos seus estudos mais recentes, apontam que 1 a cada 45 crianças nos Estados Unidos são portadoras do transtorno do espectro autista. E aqui no Brasil, esses números eles já subiram para mais de 2 milhões de crianças com TEA. Mas entendemos que uma família atípica ela não é composta só por crianças com TEA, né? Tem outras comorbidades envolvidas. Então, explica para a gente, Lu, de forma mais técnica e dentro da sua experiência, o que é uma família atípica, né? E quais são as comorbidades que fazem parte dela. A família atípica é onde dentro desse núcleo existe uma pessoa com deficiência. Então, hoje a gente tem e a gente trata lá diversas deficiências, mas é a família que está ali sendo o suporte daquela pessoa que necessita de terapias, de médicos, de que foge desse termo, né, dessa normalidade, como se os outros fossem a normalidade. Então, é todo o suporte que essa pessoa com deficiência geralmente necessitam a vida toda, né? Então, é a família que está em torno ali, assim, só fazendo um adentro, né? São famílias que têm rotinas únicas, né? Eu sempre falo em mulheres, né? É a maior parte que está à frente, que está junto a essa pessoa com deficiência, seja ela criança ou adulto, mas que lutam por inclusão. A gente sempre fala no incluir e não inserir na sociedade. O incluir uma pessoa com deficiência na sociedade está diferente do inserir. Então, elas que lutam e correm por terapias, por médicos, por igualdade, e elas são essas famílias aí que estão junto dessas pessoas com deficiência. Certo. E nessa caminhada, né? Nessa experiência de famílias atípicas, atendendo mães, né? Que são a maioria que estão à frente, o que mais te marcou no atendimento dessas famílias? Quando a gente vem para o mundo, que até então, quando a gente não está perto de uma pessoa com deficiência, a gente não tem noção do que realmente elas passam, das necessidades. A gente entra num local por uma escada, que é o básico, estrutural é o básico, né? Mas você não tem esse olhar. Aqui tem uma rampa, aqui tem um local onde essa pessoa consegue passar, porque senão vai depender de alguém carregar. Então, assim, a primeira coisa que me impactou conhecendo essas famílias, conhecendo essas histórias, são os desafios.
São coisas mínimas que elas precisam lutar para que seus filhos só vivam. Direitos básicos. Direitos básicos, entendeu? Então, assim, para a gente levar um filho na escola, é só ir levar. Então, para uma mãe atípica levar esse filho na escola, então, tem acessibilidade, tem inclusão, volto a falar, não é inserir essa criança na escola. Se a escola tem inclusão, tem, hoje em dia, né, precisa de mediadores. Então, tem alguém ali para dar esse suporte a essa criança dentro da escola. Elas querem que seus filhos estejam dentro do ambiente escolar. É o desejo delas. Mas elas querem que eles sejam bem tratados, como todos os outros. Que eles consigam se alimentar num refeitório. Que aí tem crianças que não conseguem ir para o refeitório da escola. E aí vai passar os anos escolares todinho comendo dentro de uma secretaria. Como que a gente pode adaptar isso? Sim. Então, são lutas que até o momento que a gente não conhece, não está junto, não sabe, a gente não pensa. Ah, tem escola próximo. A escola próxima ainda acontece, infelizmente. Às vezes não aceita a pessoa com deficiência, porque diz que não tem estrutura, aí ela tem que se deslocar por uma muito mais longe, ou recorrer à CREA, para que aquela escola aceite. São coisas básicas. A gente nasce com esse direito, né? Sim. De saúde, educação. Então, assim, elas ainda precisam ir mais. Então, hoje, que ainda me impacta, assim, cada vez que chega alguém novo lá e que conta a sua história, a gente fala assim, caramba, é o que mais difícil, o que mais é difícil para elas são essas lutas, terapias, médicos, é o viver em sociedade, como os outros, né? Perfeito, são muitos desafios, né? E entrando um pouco mais, né, nesses desafios, entendemos que tem um fenômeno que acontece quando essa família recebe o diagnóstico, que chamamos de luto pela criança idealizada. Né? A família sofre por uma projeção de futuro para essa criança, uma expectativa de futuro é gerada dos seus sonhos, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, versus uma criança real. A criança que nasceu com suas limitações, com os seus próprios desafios a serem vencidos de uma maneira única. Né? E isso está ligado também a outros desafios, não apenas o desafio físico, né? Entendemos que tem o desafio emocional e os desafios sociais. Né? Entrando nesses desafios sociais, tem um muito comum que até quem está em casa já deve ter visto em praça de alimentação, restaurantes, junto com uma criança, uma família, é a hora da refeição. É um grande desafio. Né? E um momento que deveria ser um momento de confraternização, de felicidade, prazer, acaba se tornando, às vezes, um momento de angústia, né? De sofrimento, de frustração. E cabe deixar bem claro aqui, e para quem está ouvindo, que isso não se trata de frescura ou birra dessa criança, né? Esse estresse, ele é real, né? E a causa dele, muitas vezes, é devido à seletividade alimentar que essa criança tem, que está ligado diretamente ao sintoma sensorial, né? Ao sistema sensorial da criança com TEA. Então, explica para a gente o que é essa seletividade alimentar que causa confusão, às vezes, para quem acredita que é uma birra apenas, ou a criança é mal criada, não quer comer. Então, qual a diferença entre a birra da criança e a seletividade alimentar? Então, dentro do espectro autista, ele tem uma condição neurológica, né, que afeta o desenvolvimento.
Então, quando a gente já fala em espectro, para começar, são diversos sintomas. Eu tenho 5 usuários autistas de 10 anos com seletividade alimentar que são totalmente diferentes. Então, ele não consegue se alimentar por textura, por sabor, ou são cores, cheiro. E aí, cada um dentro da sua individualidade. Então, eu sempre uso um exemplo de um pequenininho que conversou comigo, e eu sempre uso esse exemplo porque, assim, veio na minha cabeça assim, caramba, realmente é isso. Ele soube me explicar. Ele come tomate, gosta de tomate. E aí teve um dia que ele desorganizou, que é a palavra que a gente geralmente usa, quando a criança sai ali desse momento, né, do tradicional, porque a mãe colocou no pratinho dele o tomate cereja. E aí ele foi, porque a mãe falou que era tomate, e ele foi, tudo é tomate, tudo certo. Nisso que ele foi comer, ele falou pra mim, o tomate explodiu na minha boca. Você pensa nisso? Quando você vai comer uma uva, um tomate cereja, a gente não pensa, a gente só come. Mas olha a sensação horrível que ele teve ao comer um tomate cereja. Então, ele estava tentando explicar pra gente qual era a questão sensorial dele. Sim. Nada que tivesse algo que, né, tivesse um recheio, alguma coisa por dentro que pudesse dar essa sensação a ele não conseguiria comer. Então, a nutrição, eu vou falar aqui milhares de vezes, é individualidade. Então, eu preciso, primeiro, olhar esse usuário. Todo paciente do espectro autista vai ter seletividade? Não. Ah, mas ele nunca teve e agora tem. Acontece? Também. Vão ser iguais? Também não. Então, são muitos desafios que a gente precisa entender desse paciente. Lá, né, a gente trata como usuário, para poder saber de onde e como vem essa seletividade. Certo. Então, eu preciso muito da família e trabalhar a família nesse momento, principalmente quando é novo, para trazer essas informações para mim. Sim. Então, dentro da seletividade, às vezes até a mãe não consegue me explicar como que é essa seletividade. Elas conseguem trazer para gente que eles comem A, B e C. Meu filho só tá comendo arroz, feijão e ovo. Meu filho só tá comendo arroz, feijão e linguiça. É uma realidade. E aí, em contrapartida, a gente tem esses industrializados que são ultramente palatáveis, que são fáceis, que tá em todo lugar, que todas as crianças comem. Sim. Então, que é mais fácil de entrar nessa dieta. Isso, que chamamos de ultraprocessados, né? É o mais prático. Às vezes aquela mãe está sobrecarregada, está cansada. A criança já tem essa seletividade, não sabe mais o que dá. Algumas crianças até se negam a comer, né? Então, para não passar fome, a mãe diz, não, vou liberar esse biscoitinho recheado, essa bolacha. Mas a gente sabe que nutricionalmente ela não é o ideal. E quando a mãe chega com essa demanda, Lu, para você, olha, meu filho só toma achocolatado, com bolacha recheada no café. Entendo que julgá-la não seria o ideal. Como é o seu acolhimento e quais as estratégias práticas que você passa para ela para ajudar essa família? Esse processo todo, e aí eu deixo bem claro a ela que a gente, como mãe, quando quer resolver alguma questão, a gente quer que seja muito rápido, né? Eu vou na consulta com a nutricionista e aí amanhã eu vou fazer um prato de salada, arroz, Sim. feijão, meu filho vai comer lindamente. De forma alguma. Não é. Então, isso para crianças típicas e atípicas, né? Então, é um processo muito lento e demorado e que eu preciso totalmente 100% da família. É o familiar, é o cuidador que compra
esses alimentos? Que faz, prepara, serve? Então, eu preciso, nesse momento, saber qual é a alimentação dele real. Sempre falo assim com as mães, me fala a realidade, para eu poder realmente te ajudar. Você, né, se eles estão chegando agora, a gente vai ter um longo período aqui juntas nessa caminhada. Então, me fala, me passa tudo. A gente geralmente faz uma pequena anamnese, que é uma recordação, vamos dizer assim, do que essa criança come. Eu geralmente pego o mais fácil, do dia de semana, que é o mais corrido, né? Final de semana a gente pode fugir, né, em algumas coisas. Eu gosto do dia de semana. Então, chegou lá numa quarta, eu falo assim, o que ele comeu ontem? Café da manhã. Então, vem, biscoito, água e sal. Só tá comendo esse biscoito, água e sal com achocolatado. Não come fruta, não tá comendo nada. Almoço. Come alguma coisa depois? Não, depois não come nada. Isso é típico acontecer. Depois não come nada. Almoço. Só arroz, feijão e ovo. O ovo, quando tem arroz, feijão e ovo, eu ainda fico muito feliz, ótimo, né? Mas arroz, feijão e nugget. Ou então, arroz, feijão, essa combinação não dá. Só tá comendo... Aí comeu, água e sal no café da manhã. Purê de batata. Nutri só tá comendo purê de batata. Aí, almoço, você tem um espação lá para preencher purê de batata. Sim. Meu Deus, sem proteína. A nossa cabeça já começa ali, né, borbulhar. Como é que eu vou entrar? Então, chegamos no final do dia aí com poucos alimentos. 5 alimentos, vamos dizer assim. O que eu preciso fazer com essa mãe que está chegando agora? Ela está assim, a gente fica desesperada. Sim. Quando essas crianças não estão comendo. É o que você disse. Já está comendo um biscoito, se alimentou. Então, que assim, o pensamento dela não está errado, assim, vou deixar essa criança sem comer? Sim. Não vai, entendeu? O que está indo nesse momento? E aí, o que eu preciso fazer? Pego essas informações que ela me traz, entendo, aí faço outras perguntas, né? Para eu entender o contexto familiar, para eu entender como é a rotina dela, para que isso funcione. Então, vamos lá. Só tá comendo biscoito, água e sal. Beleza. Então, é um biscoito, água e sal, um redondinho. Que veio na cabeça agora. Tem um redondinho de água e sal. Vamos começar a fazer uma mudança para um biscoito, água e sal quadrado? Não mudei muita coisa, não. Um biscoito, água e sal quadrado. Será que vai? Vamos testar amanhã, mãe? E foi. Biscoito, água e sal quadrado. Beleza. Aí, se eu pegar um pãozinho de forma, isso é um processo, né? Se eu pegar um pãozinho de forma e dar uma torradinha nele e dou uma cortadinha menorzinhos, ficam uns crutõezinhos, né? E Luana foi também, porque é parecido com biscoito, água e sal. Beleza, outro processo. Biscoito, água e sal, eu pego um pão francês, dou uma torrada nele. Será que vai? Vamos tentar? Vamos tentar. Passou. Olha, já cheguei no pão francês, já saí do biscoito, água e sal. Pequenas mudanças. Redondo pro pão francês torradinho. Perfeito. E aí ela me falou lá, não sei, em algum momento, que ele estava aceitando o ovo. Vamos tentar o pão com ovo de manhã? Que evolução. Olha de onde a gente saiu para onde a gente chegou. Então, caramba, já tô Nutre mais o pão. Gente, chega o pão, deixa o pão lá quieto, que já vem, que aí vem com a dieta de quem quer emagrecer, né? Mas o pão não é vilão. Calma, calma. Olha só, ele já tá comendo pão com ovo. Ele só comia um biscoito de água e sal de manhã. E aí só bebe um suco de caixinha. O que eu trabalho principalmente com sucos de caixinha? Tirar da caixinha, para começar. Pode ser o mesmo suco que ele tá tomando, suco de caixinha, mas eu vou tirar dessa caixinha. Eu preciso adaptar que essa criança vai tomar num copo e vai ver o que ela tá tomando. Certo. E aí eu começo a diluir esse suco de caixinha. Então, esse suco de caixinha hoje estava de um jeito, amanhã vai ficar com um pouquinho mais de água, amanhã vai ficar com um pouquinho mais de água, no outro dia um pouquinho mais de água, e ele vai perdendo o interesse desse suquinho de caixinha. Quando eu conseguir que ele perca o interesse desse suco,
Aí a gente começa a apresentar outros. Também outro processo de apresentação. Chegamos no almoço, é só o purê de batata. Meu Deus, como eu enriqueço esse almoço que é só purê de batata. Aí eu preciso identificar, que nem sempre a mãe consegue entender. É a cor ou é a textura? Sim. Que ele está se apegando, que ele consegue comer nesse momento. É o que ele consegue. É o que você falou. Não é frescura. É o que o outro menininho falou para mim. O negócio explode na minha boca. O tomate cereja explode. Ou seja, foi um evento traumatizante para ele. Então, ele nunca mais vai comer um tomate cereja na vida dele. Ele não vai ter segurança, principalmente no formato. Qualquer Exatamente. alimento que tiver o formato do tomate cereja vai trazer ele para aquele momento que explodiu na boca dele, né? Exatamente. Então, ele já vai ter uma resistência para a cor do alimento, a textura, o aspecto. Tudo que for muito parecido àquilo, não Sim. vai. Certo. E aí, dentro desse purê de batata, eu identifiquei que é textura. Ele gosta, pode ser qualquer outra coisa, mas ele gosta dessa textura de purê, que é muito bem aceitável por crianças também, né? E aí, no primeiro dia, eu peguei esse purê de batata e amassei um brócolis ali dentro. Maior parte do purê de batata, já tenho ali uma outra vitamina ali dentro. Meu Deus, ele já tá comendo uma outra vitamina. Desse purê de batata com purezinho de brócolis. Vamos dar só o purê de brócolis para ver se vai? Nossa, foi. E Luana, acontece de não ir? Acontece. Aí a gente volta, vamos tentar uma outra estratégia. Sim. Então, a gente vai evoluindo isso, consistência, sair do purê, conseguir, olha, ele já conhece, o cérebro dele já conhece esse gosto do brócolis. Será que se eu der a florzinha na mão dele, vai? Então, é um processo dificílimo, lento e individual. E eu preciso que essa família aceite passar pelo processo. Porque quem vai executar isso é o familiar, é o cuidador. Então, assim, existem dúvidas? Fala comigo, vamos conversar. Eu estou aqui para isso. Para que facilite essa nova dieta. E aí a gente acaba facilitando e melhorando uma dieta familiar. Sim. Porque a mãe compra, a mãe produz, é a mãe que faz. O pai já está comendo um brócolis, a criança já está aceitando um brócolis. Elas falam, eu já entrei na dieta, porque aí eu vou conseguir emagrecer também. Eu falo, olha que maravilha. Toda a família envolvida. Toda a família. Então, a minha atuação, a gente atua com as crianças de forma bem lúdica. A gente precisa trabalhar com crianças brincando. Você passa o dia inteiro brincando? Passo, mas eu preciso criar essas brincadeiras com algum intuito. Então, são bonequinhos com alimentos, é montar uma boquinha. Ó, essa boquinha aqui tá chorando. Coisas simples, mas que me dão algum resultado. Essa boquinha tá chorando aqui. O que você acha que eles comeram? E comeu batata frita, porque, ó, tá chorando, tá com dor de barriga. Associa sempre, né? Que bom, né? Coisa ruim. E aí, essa aqui tá sorrindo porque comeu frutinha, comeu não sei o quê. Vamos no mercadinho, vamos fazer compras. E aí, eles fazem as compras que eles gostam. Sim. Tá bom, mas se a gente pegar um Danone e uma frutinha, ao invés de 2 Danones? E aí, eu começo essa educação com o usuário, trabalhando essas brincadeiras, para eu entender as questões sensoriais. Se eu vou brincar de mercadinho e ele pega só alimentos X ou só alimentos verdes, ali eu não preciso nem que me falem, eu já consigo identificar que é a seletividade dele. Mas, acima de tudo, que a maior parte do meu trabalho é com o familiar e o cuidador. Sim, porque vai mexer com toda a estrutura familiar, né? Que é o responsável por aquela criança. E isso está ligado ao emocional, né? O ato de comer é emocional também, principalmente para a criança com TEA. Mas entrando nesses aspectos emocionais da família, né? Eu estava estudando mais sobre o cansaço que essas mães sentem. E eu fiquei chocada com uma comparação que a ciência faz.
ela compara o cansaço dessa mãe a de um soldado de guerra. Então, veja bem, não é só um cansaço, é um estado de exaustão, de combate, literalmente, né? E junto com esse cansaço vem alguns sintomas, que é a insônia, a irritabilidade, a sensação de fracasso. E como que essas mães chegam para você com esses sintomas, tentando ajudar seus filhos, né? Vimos que é um processo difícil, e com essas emoções, né? Esse sentimento de incapacidade, de culpa por não conseguir ajudar. Como é o seu acolhimento ali com essa mãe, com essa família que está nesse momento tão difícil? Essa incapacidade, assim, esse sentimento é unânime, né? Todo mundo chega achando que, mas eu já fiz isso, isso, isso. Ou então, realmente, a gente faz 1, 2, 3 vezes e cansa, porque, assim, é cansativo. Olha a rotina dessa família, o esgotamento e a sobrecarga. Como a gente comentou, a gente fala em mães porque é a maior parte que está ali à frente, né? Então, ela leva para a escola, busca para a escola, é terapia, volta da terapia, vai e volta, e os lugares são longes, não tem nada perto, assim, né? Sim. Então, elas chegam num momento assim, eu não sei mais o que fazer. E aí, junto a isso, eu preciso, lógico, a gente trabalha muito a parte emocional, né? Como eu falei, a minha maior parte do tempo é com os responsáveis. Então, eu preciso trazer esse momento, esse olhar de autocuidado para eles, para que eles consigam cuidar dos seus familiares, né, das pessoas com deficiência. Uhum. Eles exaustos, eles esgotados, eles não conseguem se dedicar realmente a tudo que precisa. A demanda é muito grande. São lutas únicas, só deles ali. Então, primeiro momento, o primeiro contato é deixar a pessoa falar. Fala comigo. Fala, e ali eu entendo bastante coisa. E quando a gente vai para um grupo de orientação parental, que é onde eu trabalho esses pais, a gente vê a demanda que eles precisam nesse momento. Então, tem dia que elas chegam, a gente vai trabalhar algum tema específico, elas chegam, falam, a gente se recolhe. Fala você, qual é a sua demanda nesse momento? Às vezes não é nada que seja nosso alcance ali, mas ela precisa falar. Ela precisa de um momento que ela precisa pôr ali para fora. Algumas delas sozinhas, ela e o filho. Uma trouxe uma fala, e a gente reforçando essa questão de autocuidados, que você precisa olhar para si, você precisa olhar a sua saúde. Qual o momento que você tem para você? Dela olhar e falar assim, olha, o momento que eu tenho para mim é quando ele vai para a escola, graças a Deus. Aí ela veio se justificar. Não, graças a Deus não, assim, não tô dando graças a Deus que ele vai para a escola. Ela quis se justificar. Sim. Que ela tem essas 2 horas e que ela acha bom. Eu falei, não, peraí. Você não tem que me justificar nada. E que bom que ele vai para a escola sim. Primeiro, ele tá tendo uma interação social que ele precisa. Segundo, você tá tendo 2 horas para você. Aí ela até brincou, para mim mais ou menos, porque eu chego em casa, aí tem que fazer comida, aí tem que arrumar a casa. A gente tem toda essa demanda. Ela é sozinha. Com uma criança com deficiência de 6 anos. A energia dessa criança de 6 anos já é a máxima. Sim. Ela é sozinha para tudo, para médico, terapia, escola. Então, ainda quando ela tem esse momento, que ela tem essas 2 horinhas, ela quer se justificar. Não, olha só, mas eu tô dando graças a Deus, mas assim, eu amo meu filho. Eu falei, querida, ninguém precisa da sua justificativa. Você precisa olhar para você nessas 2 horas. O que você consegue fazer? O que te agrada nesse momento? Então, assim, elas já são apontadas a todo momento, elas já estão exaustas. Não é a gente ali que, você está fazendo errado. A alimentação do seu filho está errada.
Não. Sim. O que você quer consertar? O que você pode consertar nesse momento? Eu queria que ele comesse tudo. Então peraí, vamos devagarzinho que a gente chega lá. E a gente vai fazendo estratégia, trabalhando família e usuário Perfeito. no mesmo momento. Mas, na maior parte, esse familiar, esse cuidador, que, como eu disse, é quem vai comprar, quem vai preparar, é quem vai ensinar, é quem vai ter paciência para dar esse alimento. Então, como você falou, quando tá num shopping, quando tá desregulando, quando precisa sentar numa praça de alimentação que grita e fala alto e tem as outras pessoas olhando, ela se incomoda. E as pessoas ainda não entenderam que, ok, isso é o momento dele. Uhum. Então, Perfeito. ela é a pessoa que precisa de maior apoio nesse momento. Uhum. Óbvio que eu tô ali em contrapartida, a gente precisa fazer toda a terapia em conjunto com os outros profissionais. Lá, assim, uma equipe interdisciplinar maravilhosa. A gente tem vários profissionais ali dentro, assistente social, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional. Então, assim, a gente trabalha junto. É uma rede de apoio completa, né? Para ela, que tá sozinha nesse momento. Então, em nenhum momento existe esse apontamento. A gente já entende que ela chega com essa sobrecarga mental, com N problemas, chegou ali para ter um respiro, me ajude. Tem gente que chega realmente assim, me socorre. Sim. O que eu posso fazer hoje? A gente não está nem falando de um resultado daqui a 6 meses. O que eu posso fazer hoje? Então, é um trabalho feito com elas. Perfeito. Junto com eles. Para aliviar aí e poder dar informação. A gente tem resultados e é sempre bom quando chega esses resultados, eu acho o máximo, de coisas como... Luana, eu vi um rótulo de um pão, que chique, você tá lendo o rótulo do pão. Quer dizer, ele dentro dessa gama de informações que eles têm, às vezes desinformação, que chegam até eles estão sabendo comparar o que é melhor. Eu preciso comprar o industrializado, que a gente falou. Preciso comprar, e aí? Então, deixa eu olhar aqui, porque ela me ensinou, pelo menos, a olhar o rótulo. Sim. E eu já tô sabendo dar uma comparada. Porque, assim, a gente não vai falar, compra A, B e C. E dentro com essas famílias, com esses usuários, acontece, mas é difícil, de trabalhar com suplementos. Mas a gente entende que esse ramo hoje é muito caro. É inacessível para algumas pessoas. Então, algumas querem e falam, tudo bem, você pode me indicar algum que seja uma melhor opção para o meu filho, porque ele não está comendo nada, porque o processo é lento, né? Até que ele volte. Mas tem gente que não tem acesso. Eu preciso trabalhar um alimento que tem ali naquela região, que é fácil ali naquela região. Perfeito. Então, se eu preciso passar o dia inteiro com essa criança na rua, fazendo terapia, escola, e médico, exame e tudo mais durante a semana, eu posso ter uma escolha melhor de industrializados. Então, eu consigo ali orientar, porque a informação é tudo, orientar eles. A gente fica sendo chata, as nutris, né? Porque a gente tá sempre... O assunto é X, aí daqui a pouco a gente entra Y, então. Mas vocês também podem escolher dessa forma. Então, quando eles trazem isso pra mim... eu tava olhando o rótulo desse pão de forma, que eu precisava deixar um pão de forma em casa. Eu acho o máximo. Ótimo. Tem pouquíssimas pessoas que param pra olhar rótulos. Sim. Entender, né? Porque rótulo é difícil. Palavras que a gente não conhece. A gente fala, que é isso que a gente está comendo? Eu costumo dizer que se você leu um rótulo e tem ali ingredientes, palavras que você nunca ouviu falar, que não conhece, então pode ter certeza que tem algum problema naquele produto. Que ele tá pode te entrando causar ali, né? algum problema, né? E a indústria te traz muito isso, né? De que esse familiar, ele... Não, qualquer pessoa, né? Você não tem tempo. Você precisa de um alimento que fica pronto em 5 minutos e que vai te alimentar.
Então, a gente, de forma alguma, vai trazer isso como você está errado, uma julgando, crítica, né? Eu posso fazer só de uma outra forma, eu posso te trazer de uma outra forma. Então, fica esse desafio, assim, da individualidade que eu preciso trazer para esse paciente, praticidade e ainda o custo-benefício. Perfeito. Para juntar tudo isso e conseguir ali atender essa família. Foi o que eu falei. Tem umas que chegam pra gente e falam, olha, nesse momento, como ele não tá comendo nada, eu consigo comprar um suplemento enquanto eu tô passando por esse processo. Ótimo. E elas me mandam, tá? Mandam foto, olha, comprei, tá aqui, graças a Deus achei. E, assim, ganho meu dia, né? É uma vitória já. Ganho meu dia. Com certeza. Então, mas outras a gente precisa trabalhar. Eu falo que não é só o alimento, é o alimento. Porque é com o alimento que a gente traz todos os nutrientes que eles precisam. Sim. E junto a isso, brigando com redução de outros alimentos. Então, a gente sempre orienta. O açúcar não ajuda nas terapias. Tento sempre trazer vídeos, alguma coisa explicativa para eles entenderem que dar para uma criança chupando um pirulito durante a terapia, ele chega lá com um pico de açúcar e tá agitadíssimo. E o que eu falo não vai escutar de forma alguma. Eu posso trazer a brincadeira mais divertida que ele mais gosta nesse momento. Se ele tiver um pico de açúcar, eu não consigo atingir ali. Então, ainda tenho que fazer toda essa educação. Educação, porque, assim, influencia muito. A gente, principalmente falando do espectro autista, né? A gente não fala só de dieta, eu não tiro da gaveta uma informação ali para dar pronta. É organismo, uma inflamação daquele corpinho já tão pequenininho, né? É o intestino que não vai funcionar ali da mesma forma como o nosso funciona. A gente precisa ir em todos os lados ali, não é só mudar. Mudei aqui, está comendo frutas e legumes, está tudo certo. Não. Eu preciso todo desse amparo. Então, por isso que eu sempre falo com elas assim, tenha paciência. Tem uma que brinca comigo assim, só tenho paciência pro meu filho, graças a Deus. Eu não tenho mais paciência para ninguém, só pro meu filho. Que bom, porque ele só tem você. A maioria delas. E você tocou num ponto muito importante. Ele só tem você. E essa mãe, quem ela tem ao lado dela? Então, eu queria entrar um pouquinho, já caminhando para os nossos minutos finais, sobre essa rede de apoio, a importância, né? Você falou no trabalho, no centro de referência, a equipe multiprofissional é extremamente importante, né? Mas quando falamos em importância de rede de apoio, não basta ser apenas os médicos, os terapeutas, a nutricionista. É necessário também os familiares envolvidos, os amigos, os vizinhos. Às vezes essa mãe ela quer apenas um ombro amigo sem dar palpites, porque são tantos julgamentos, são tantas ideias que geram ali ao redor dela, que ela às vezes quer só um tempinho para ela desabafar, para ela cuidar de si, sem se sentir culpada, né? Como a mãe que você citou, que se justificou por se sentir aliviada pelo filho estar na escola. Né? Então, essa rede de apoio completa é extremamente importante para que essa mãe possa se cuidar. Né? Então, qual mensagem você deixaria para essa mãe que acabou de receber esse diagnóstico, né, do seu filho atípico, ou aquela mãe que já está nessa jornada, mas está se sentindo sozinha? Que acolhimento, qual orientação você deixaria, essa mensagem de esperança para ela? Eu costumo até brincar que eu detesto a palavra guerreira, né? Que ninguém quer ser guerreira, mas vocês mães, vocês lutam
são inesgotáveis a força que vocês têm pelos seus filhos. Mas vocês precisam lutar também por vocês, pela sua saúde, pela sua alimentação, pelo seu momento de bem-estar. Então, sigam na luta pelos seus filhos, mas também por vocês, pelo autocuidado, pelo olhar com carinho para vocês mesmos, por esse momento de único, momento individual que vocês precisam ter. Se são só vocês dois, se a luta são só vocês dois, então você precisa ter esse olhar de carinho com você também. Perfeito. E a gente termina com essa reflexão depois de tudo isso, né? A exaustão de guerra, a luta por direitos básicos. A pergunta que fica no ar é essa: cuidar de quem cuida é uma responsabilidade só dessa pessoa própria ou um dever de todos nós como sociedade? Luana, eu quero te agradecer por compartilhar de uma forma tão sensível e brilhante o seu trabalho, né? A importância que ele tem para essas famílias e para essas mães. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Prazer falar delas, sobre elas e para elas, né? É o que você falou, elas precisam entender que a gente, como sociedade, a gente tem que estar aqui para ser esse suporte também. Isso. E eu quero agradecer também a você que ficou com a gente até esse finalzinho. Vamos deixar as redes sociais da Luana, se você quiser entrar em contato com ela, tirar suas dúvidas, buscar acompanhamento. É uma profissional incrível. E também pedir para você se inscrever no canal e acompanhar para o próximo episódio do Ela Nutrida. Muito obrigada.